Como funciona a carreira de cientista? Naruhodo. Bem-vindo ao Naruhodo, podcast para quem tem fome de aprender. Eu sou Ken Fujioka. Eu sou Altair de Souza. E hoje é dia de quê? Fúteis e úteis. Você quer apoiar a ciência? Quer apoiar o pensamento científico? Quer ajudar o Naruhodo a se manter no ar? Ouvir os episódios e espalhar a palavra já é um grande passo. Mas existe um outro jeito. Quem possibilita isso é a Aurelo. Você escolhe um valor de contribuição mensal e tem acesso a conteúdos exclusivos, conteúdos antecipados e vantagens especiais. Além disso, você pode ter acesso ao nosso grupo fechado no Telegram e conversar comigo, com Altair e com outros apoiadores. Toda vez que você ouvir ou fizer download de um episódio pelo Aurelo, vai também estar pingando uns trocadinhos para o nosso projeto. Combinado? Então baixe agora mesmo o app Aurelo no endereço orelo.cc ou na sua loja de aplicativos e ajude a fortalecer o conhecimento científico. E chegamos ao momento Alura. Querido ouvinte, querido ouvinte. Você quer dar um verdadeiro mergulho no mundo da tecnologia? Migrar para uma nova carreira? Aprofundar-se nessa carreira? Então assine Alura agora mesmo. Você vai estudar, praticar, discutir e se aprofundar em uma plataforma que respira tecnologia. Na Alura, você terá acesso completo ao conhecimento, onde e quando você quiser, com novos cursos todas as semanas. E ainda tem vantagem, ouvinte Naruhodo tem desconto especial. Mas para isso é preciso acessar a seguinte URL, anota aí, alura.com.br/promoção/Naruhodo. Nesse endereço, além do desconto especial, você vai conhecer histórias reais de transformação de pessoas que estudaram na Alura. Então, repetindo, acesse alura.com.br/promoção/Naruhodo. Altair, temos pergunta de ouvinte, Altair. Uma meta-pergunta, na verdade, né? O Naruhodo, apesar de ele ser uma iniciativa de educação / divulgação científica, agora vamos falar sobre o processo científico. Não é o primeiro episódio que fazemos sobre isso, mas já que perguntaram, né, temos que responder. O e-mail, Altair, veio do Douglas Vani Bento, que é de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, e trabalha na área de desenvolvimento de jogos. Olha só. E ele diz o seguinte: recentemente terminei minha pós-graduação e no final dela tivemos a tradicional escrita de artigo. Enquanto minha experiência com TCC foi no mínimo traumática na graduação, tenho muito a agradecer aos senhores por serem uma ótima referência de pensamento científico. Tornou a escrita do meu artigo muito mais prazerosa. Em paralelo a isso, é muito comum ouvirmos relatos por aí de como é extremamente difícil ser um cientista no Brasil, de como os incentivos são baixos e os recursos para pesquisa escassos. Confesso que após minha pós-graduação eu tomei gosto pelo negócio e certamente não estranharia se viesse a realizar mais pesquisas no futuro. Enfim, minha dúvida é, quais são as formas mais viáveis de realizar pesquisa científica no Brasil? Como funciona a carreira de cientista? Ou a ciência acaba dependendo de um segundo emprego para botar comida na mesa? Parabéns pelo excelente trabalho e um abraço para todos os envolvidos. A gente é que agradece o Douglas pela audiência e pela participação aqui, enviando essa pergunta. É uma pergunta de 2019, né, Altair? É engraçado porque a gente lê as perguntas quando elas vêm, mas em 2019 não tinha tanta coisa. Parecia que era uma pergunta que tinha que amadurecer mesmo. Principalmente por causa da pandemia, eu acredito, né, 2020, 2021, começou a aparecer muitos artigos sobre essa questão da carreira de cientista. Muitos. Olha, é mesmo? Você vai ver que nas referências tem muita referência nova, assim. Tem algumas antigas, mas boa parte delas é nova. É a partir de 2020, 2021 pra frente. Uma parte do que vai ser dito nesse episódio vale pro Brasil, mas boa parte desse episódio vale pro mundo todo. Tá? Eu já vou começar um pouco pelo final, vou começar atacando direto o ponto da pergunta do nosso ouvinte Douglas, né? Como é a carreira de cientista, né? Tipo, vale a pena? A ciência acaba dependendo de segundo emprego para colocar
comida na mesa? Eu vou ser bem taxativo, né? A carreira de cientista vale a pena no Brasil? Não. Não vale a pena. Pelo menos nos últimos 10 anos eu sou um grande desestimulador de que as pessoas façam ciência. Assim, gostar de ciência é uma coisa, divulgar ciência é uma coisa, fazer ciência é outra coisa, e é uma péssima carreira. Péssima. Não só no Brasil. Que fique claro, nos Estados Unidos é um problema grave, inclusive. Nos Estados Unidos e na Europa é um problema gravíssimo. Então, assim, não existe, na verdade, a carreira de cientista, formalmente. Tanto é que vamos trazer alguns dados em relação a isso. Ok, hoje você é viesado, né, claro. Mas quando você era mais novo, sei lá, quando você estava na universidade, tinha uns 20, 25 anos, e vinha a coisa do cientista, o que aparecia na sua cabeça? Que é uma carreira que dá pouco dinheiro. Não, mas qual que é a imagem, a representação social, assim? Então, eu acho que é a imagem de algo que tem uma importância social muito grande, mas uma remuneração muito baixa e muito desproporcional à importância dela, assim. Mas isso você construiu hoje, né? Não, eu já achava isso, assim. Desde a época de agência? Desde a época em que eu resolvi, né, ou decidi sobre minha carreira, assim. E uma outra coisa também que eu tinha na cabeça é que tem que ser uma pessoa que gosta muito, muito de estudar. Eu gosto de estudar, mas acho que não gosto o suficiente para ser um bom cientista. Não, só você não é burro, sabe? Tem isso também, só você não é burro. Né? Existe uma certa sedução nessa ideia de carreira. Assim, desculpa pra quem é pesquisador e tal, assim, muita gente fica brava comigo nessa parte, sabe? Mas eu realmente mando a real, sempre, assim, em relação a isso. Não vale a pena, é uma péssima carreira. Aí fala, então por que você faz? Porque eu sou burro, basicamente. Não tem outra explicação, de verdade. Tem aquelas pessoas que chegam e falam, mas você sempre quis ser cientista desde que você era pequeno? Eu falo, não, quando eu era pequeno eu queria ser astronauta. Ao infinito e além. Né? Certo. Mas óbvio que essas coisas de criança. O cientista vai se construindo aos poucos. O astronauta pode ser uma espécie de cientista também, né? Não deixa de ser pensando em representação social, né? As pessoas pensam muito no cientista como se fosse o professor Pardal, sabe? O cara de jaleco dentro de um laboratório, né? Isso. E é um tipo também, né? É uma faceta. Uma boa forma de começar é pensar como surgiu o termo cientista. Tem um artigo, na verdade, um editorial bem recente no Jornal da USP, que é de um professor da Faculdade de Biologia, né, do Instituto de Biologia, o Marcus Buckderidge. Ele escreveu um texto muito legal, assim, vamos deixar a referência, que é o Retorno dos Polímatas. Né? Polímata é um personagem, né, muito presente no ideário grego, mas até o século 17 e 18, que era definido por alguém que se interessa e aprende muitos assuntos. A ideia, por exemplo, do Pitágoras, do Da Vinci, esses são considerados polímatas. Né? Aquela pessoa que conhece um pouco de tudo, né? Aquela visão das árvores, da floresta, não das árvores. E aí, com o passar do tempo, a ideia do polímata foi diminuindo. Na verdade, foi sendo menos desejada e foi aumentando a especialização das áreas. Essa é uma discussão, porque hoje em dia, quando a gente vai pensar na carreira de cientista, e eu estou falando no mundo, por exemplo, você como publicitário, imagina, eu quero ser publicitário. Existe uma carreira. Então, assim, você já tendo décadas de experiência nisso, imagina alguém com 15 anos, alguém que quer ter a carreira de publicitário. Que sugestões você daria para a pessoa começar? Para ter a carreira, não ser bem sucedido. Não importa. Mas pra pessoa ter a badge de que ela é um publicitário. O que você acha que ela deveria fazer? Deixar de ser? Não, mas pensa que a pessoa é burra. Pensa que a pessoa, tipo... Tá, ela quer, vai fazer o quê? Ela quer, ok. Acho que ela deve se aprofundar no conhecimento sobre comportamento humano. E acho que ela deve aprender sobre as relações no mundo corporativo também. Eu acho que essas são duas bases importantes, assim. E uma terceira coisa, já que desistir ou mudar de carreira não é uma hipótese, não é uma alternativa nessa hipótese que você está colocando aqui, né? Não entrar na cultura tóxica de sobretrabalho e de assédio que ainda é presente nesse mercado. Assim. Então, aí você tá descrevendo o que a pessoa deveria ter. Mas pensa assim, eu quero ter a carreira, eu quero ser reconhecido como publicitário. Eu quero que os outros reconheçam que eu sou publicitário. Tá. Além disso, além dessas coisas, o que ela deveria fazer? Ela devia ter alguma experiência numa boa agência.
com bons mentores, assim. A faculdade conta? A faculdade conta, sim. A faculdade conta, ela não é obrigatória, tá? Eu conheço muitos publicitários, inclusive bem-sucedidos, que ou nem fizeram faculdade ou fizeram outro tipo de curso superior, né? Que não necessariamente, inclusive, na área de humanas, né? E que se tornaram publicitários, bons publicitários e alguns deles, inclusive, bem-sucedidos financeiramente, etc. Né? E são reconhecidos como publicitários pelos outros. E são reconhecidos como publicitários. Mas o curso superior tem lá sua importância, mas não diria que é a coisa principal. Então, tentando construir essa coxa de retalhos que seria a carreira do cientista. No caso, isso é uma discussão que começou no século XIX, tá? A carreira de cientista, antes de ser o polímata, de ser aquela coisa grega e tal, a carreira de cientista é sempre vinculada a uma instituição. Tá? Diferente de publicitário, por exemplo, que você pode ir agregando vários conhecimentos e aí, por exemplo, você abre uma agência e se as pessoas te dão legitimidade e você ganha projetos, você começa a desenrolar, sabe? A carreira de cientista não é assim. Ela é sempre vinculada a uma instituição. Isso desde os gregos. Você vai pegar a academia grega, sempre teve um órgão, podia ser ligado a um estado ou não, mas sempre teve um órgão onde o cientista era não contratado às vezes, mas ele aderia, e aí o trabalho dele era resultado das atividades que ele exercia nessa instituição. Então, normalmente são as universidades. Essa é uma parte importante. Sim, é uma parte, na verdade, que é bastante distinta, assim, né? Acho que poucas carreiras têm tanta obrigatoriedade de vínculo com uma instituição acadêmica, né? Isso. E isso é bom e ruim. É bom, por exemplo, porque dá pra ser cientista sem ter feito graduação? Até dá, tá? Não é impossível. Só que, por que é pouco provável? Porque você precisa de um... Inclusive, que a gente até fala num episódio sobre relação estética, você precisa passar por um processo de contato com o método científico e isso vai te mudando aos poucos. Então, a ciência não é só o método. A ciência é o efeito do método no agente. Então, como o cientista é aquele que faz a ciência, ou que produz a ciência, ou que tem... cientista não é aquele que tem interesse pela ciência. Interesse pela ciência é uma coisa de todo mundo. Todo mundo devia ter. Não importa a sua área, quem você é, quando você está, o que você faz, tá? Agora, a produção científica deve ser feita por aquele que tem contato com o método científico. Esse contato continuado com o método científico gera uma mudança em você. E essa mudança em você é a ciência. A ciência não é o método, é o processo de interação entre o agente e o método científico, tá? E aí nasce um ser social. Por exemplo, no caso da publicidade, tem várias coisas que o candidato a publicitário tem que fazer para virar publicitário. A faculdade pode ser uma delas. Por exemplo, você pode virar publicitário depois de ter feito a faculdade de publicidade. Outras pessoas não precisam disso. Mas assim, por exemplo, se você vai pelo caminho mais tradicional, você faz a faculdade, no final você tem lá o título, você é publicitário. Mesmo que você vai fazer outra coisa. Já a ciência não. Não tem uma carreira assim, você faz a faculdade de cientista. Não existe isso. Pode ser qualquer área, qualquer coisa, desde que você tenha um contato continuado por um certo período de tempo com o método científico verdadeiro, isso muda você, tá? Daí a importância de fazer uma graduação, qualquer ela que seja, e aí você tem cientistas em várias áreas. Essa discussão sobre a importância da relação entre um sujeito e uma instituição, isso vem desde a Idade Média. Eu não sei se você sabe quem, mas o nome cientista, a primeira vez que o nome cientista foi usado foi só no século XIX. Uau! Só no século XIX. Antes disso não existia esse nome, não ocorria o nome cientista. Quando que passou a ter universidades? Por exemplo, a universidade mais antiga da Europa é a Universidade de Bolonha, tá? Ela foi fundada em 1088. 1088. Então a instituição acadêmica universidade, ela é muito anterior à nomenclatura de cientista. Não, ela é muito anterior à noção de Estado. Ela é muito anterior ao capitalismo. Verdade seja dita. E o capitalismo, inclusive, deve ter moldado bastante a ciência para o que ela é hoje, mas enfim. Isso, sim. É claro, né? Isso a partir do século XIX, principalmente, tá? Mas a universidade é uma instituição muito mais antiga. Isso eu estou falando da Universidade Ocidental, 1088, tá? Você tem universidades mesmo no Reino Islâmico dos anos 700, depois de Cristo, coisas do tipo. É muito antigo.
Tá? Sem considerar o modelo grego, né? O modelo grego da academia, né? Que aí é um outro formato, mas também agregava pessoas que tinham interesse em ter modificação da sua visão de mundo através da interação com o método científico. Tá? Então essa definição de ciência como um processo de interação entre um sujeito e o método é uma coisa que tem desde os gregos. Desde aquela visão que as pessoas têm do grego lá com um pedacinho de madeira riscando a areia. Só não tinha esse nome, ciência, mas era o processo, né, científico. Até o século XIX, a gente tinha pesquisadores, né, polímatas, pessoas que pesquisavam várias coisas em várias áreas. No século XIX, começou a ter uma certa convergência, né? Tem um pesquisador, um historiador da ciência, um filósofo, que é o William Whewell, que ele foi o primeiro que cunhou o nome cientista, em 1833. É interessante porque ele escreveu isso num artigo, né, em 1833. É interessante, assim, o processo como ele criou a palavra cientista. Porque não existia um neologismo que ele inventou na época. Porque o que se tinha na época? Na época você tinha lá a ideia, por exemplo, do cientista natural, você tinha o filósofo, você tinha outros nomes, assim. E aí ele estava tentando procurar um nome genérico. Um nome genérico para aquele que faz... Que constrói conhecimento. E aí, ele até estava escrevendo a justificativa, né? Ele fala, assim, que terminações em inglês, né? Por exemplo, do scientist, o ist, né? O final. A terminação se aplica a muitas origens, né? Então, você tem o jornalista, o tabaconista, que era um nome antigo para pessoas que fumavam, tinha aquelas tabacarias, né? Os tabaconistas, coisas assim. Os físicos, né? Na época já existia o nome físico, né? Newton vem lá de 1600, aqui a gente tá falando 1800, né? E aí, o nome que mais chamou a atenção dele é o artista. Artista, aquele que faz arte. E foi essa sacada que ele pegou pro cientista. É aquele que faz ciência, é o cientista, né? Vem da ideia do artista, tá? Então, tem conexão, né? Tem uma conexão com isso. A ciência muitas vezes é uma artesania, muitas vezes é ciência mesmo, né? Muitas vezes é arte. Tem essa relação. Não foi cientólogo, né, o nome? Não foi. Surgiu direto como cientista mesmo, né? E esse porque tem essa coisa do fazer, né? Na verdade, tem esse ciclo. Não é só a coisa do estudar, né? Não. Você pode ser um teólogo, por exemplo, e ser um estudioso muito culto. Por exemplo, e ser um teólogo. Dependendo da maneira como você usa a teologia, você pode transformar ela num processo científico. Mas não só. A teologia, por exemplo, é uma área separada. Você pode estudar como filosofia, né? Por exemplo, filosofia da ciência. Se a filosofia fosse uma ciência, não teria filosofia da ciência, certo? Né? Sim. Tem vários jeitos de perceber e utilizar, por exemplo, a filosofia. Filosofia não é ciência, filosofia é maior que isso. A matemática não é a ciência, a matemática é maior que isso. Então você pode utilizar a matemática de forma científica, mas você pode utilizar ela de outra forma, de forma filosófica, de forma estética, de forma artística. Então, mas assim, falando da carreira do cientista, a discussão sobre essa carreira genérica do cientista em qualquer área, né, começou no século XIX. E aí é muito interessante, porque tem uma relação que pouca gente faz, mas temos literatura sobre isso, que existe uma relação no século XIX, começou uma briga contra essa ideia dos polímatas, né? Porque, século XIX, um pouco antes teve o Iluminismo. No Iluminismo, e aí isso bebeu muita fonte anteriormente na criação da imprensa, dos livros impressos, começou a ter muita informação. Então, o polímata era aquele cara que pegava toda a informação disponível e ele fazia as conexões. Ele pegava informações de várias áreas e criava conexões, porque tinha muito pouco registro. Então, ele era o registro. Ele era o chat GPT, sabe? Essa coisa era ele, né? Quando chega século XVIII e XIX, fica impossível, porque você tem uma quantidade absurda de livros publicados já, né? E aí começou a ter uma pressão para segmentação das áreas. Então criou-se o nome cientista para ter o papel social, mas uma pessoa que além do William Whewell, teve uma pessoa que influenciou muito a particularização da ciência, a criação de cátedras, de separações, que foi o Adam Smith. Adam Smith, da Riqueza das Nações mesmo, o pai do capitalismo que a gente tem hoje, né? Por quê? Porque, e é verdade, né? Isso é verdade, né? Na Riqueza das Nações, é a ideia da divisão do trabalho. Quando você divide o trabalho, você aumenta a produção.
né? Então, antes do século XIX, não existia uma ligação direta entre ciência e produção, produtividade. Tá? A gente tinha uma ligação entre ciência e guerra. Ciência e dominação, ciência e tecnologia, né? Já tinha essa ligação. Então, desde os gregos, os estados, na época, não eram estados, mas as cidades, o que quer que seja, as polis, contratavam, entre aspas, cientistas para criar coisas para melhorar a defesa da cidade contra atacantes, né? Contra pessoas que atacam de fora, ou inventar coisas. Então a ciência e a tecnologia já existe, a relação entre elas é imemorial, apesar de não necessariamente elas serem a mesma coisa. Já a ciência como uma coisa que é ligada ao consumo, à produção, é século XIX. Isso gerou uma pressão para criar os departamentos. Primeiro as cátedras, depois os departamentos. E aí você criou lá o Exatas Humanas e Biológicas, tem a ver com a Revolução Industrial e o modelo educacional, sobretudo da França, que você ensina as matérias separadas, e aí a educação se volta para o trabalho. Então, assim, a ideia do cientista surge em 1833, a carreira do cientista aí é século XX, tá? É algo bem recente, e entra já nessa parte de divisão do trabalho. Então, dividir o trabalho mesmo, né, começou aí. E aí é interessante esse processo, né, porque indo agora um pouco mais recentemente, né, um pouco mais para frente, é engraçado que a gente tem uma discussão muito míope da questão, né? Eu vou falar uma coisa que vai surpreender você, Kim, tá? Quando você pensa, hoje, nos últimos 5 anos, 10 anos no máximo, teve uma discussão muito grande sobre a precarização do trabalho, né? Você já deve ter ouvido falar, né? Sim. Então, por exemplo, Uber, iFood, até o próprio nome, uberização. Você precarizar o trabalho, chamar o funcionário lá, o funcionário de parceiro, colaborador, que é uma desculpa, na verdade, para precarizar o trabalho. No verbal você diz uma coisa, na prática você faz outra. Isso é bem conhecido. Tem um artigo, 2011, uma joia, né? Um artigo legal, assim, que é 2 pesquisadores brasileiros, o professor da biologia, né? O André Frazão, e o Pedro Leite Ribeiro, também, escreveram um artigo em 2011 sobre a produção científica brasileira, suporte financeiro, os pesquisadores e alunos de doutorado. 2011. Essa discussão, ela não é relacionada com o governo que está tendo agora, nem com o governo anterior. É muito mais antiga, tá? Certo. Eles puxaram dados que vêm do começo da redemocratização no Brasil, tá? Então, finalzinho governo Sarney ali e FHC pra frente. Se você pegar esse artigo e der uma olhada, por exemplo, na figura 1, né, do artigo, a figura 1 é uma figura que descreve o número de papers, de artigos publicados ao longo do tempo, ao longo dos anos. E a série histórica começa em 1990, até antes do Plano Real. O número de artigos publicados em 30 anos, de 1990 até 2010, aumentou 18 vezes no Brasil, tá? 18 vezes. Então, o número de artigos publicados em 1980 era em torno de 2.000 por ano, 2.000, e em 2009 aumentou para 35.000. Foi um aumento vultoso, tá bom? Do número de artigos. E aí eles estavam tentando explicar por quê, né? Como que o Brasil conseguiu ter esse aumento tão grande, tão expressivo, 18 vezes, né? No número de artigos publicados. Sim. Aí começou-se a pesquisar várias variáveis. A primeira variável que eles atacaram era o investimento em pesquisa, né? Será que o Estado, investindo mais na pesquisa, tem aumentado o número de artigos? E aí eles têm um gráfico muito interessante em que eles computaram, né, corrigido pelo IPCA, pela inflação, aquelas coisas todas, né, de cada ano, o valor de investimento público pela CAPES e pelo CNPq em pesquisa no Brasil. Se você olhar esse gráfico, você vai ver que esse gráfico é uma reta horizontal. É constante. Então, assim, se a quantidade de investimento em pesquisa você tem é constante ao longo do tempo, mas o número de artigos aumentou exponencialmente, não é um investimento que está causando isso. Deve ter uma outra variável, certo? Né? Beleza? Então, né, vamos lá devagarzinho. Aí eles atacam uma outra variável, né, que é o número de professores, o número de pesquisadores permanentes, ou seja, os docentes que passaram num concurso para virar professor de universidades, em geral públicas, na grande maioria. Será que teve um aumento expressivo do número de professores contratados? Ou seja, será que o aumento do número de vagas é relacionado com o aumento do número de papers publicados? E aí, se você olha o gráfico, né, ao longo do tempo, desde 1990 até 2010, mais ou menos,
de novo, eu tô pegando os dados até 2010 para excluir essa discussão tacanha política atual. É mais antigo, tá? É período Lula 1 ainda, tá? Até um pouquinho antes, tá bom? Naquela época já teve um aumento vultoso do número de artigos publicados. Quando você vai pegar o número de docentes, também teve um aumento, mas teve um aumento muito discreto, não se compara, se chegou a 1,5 vezes é muito, e o número de papers aumentou 18 vezes. O número de posições permanentes na universidade aumentou, não chegou a 1 vez, tá? A taxa de aumento aumentou muito pouco, é muito discreto, e muito mais em universidades federais do que estaduais. Tá? Certo. Então assim, não é porque tá tendo mais docente que tem mais paper. Porque aumentou muito pouco. Certo? Aí, qual que é o resultado final? Tem um gráfico que é engraçadíssimo, porque você pega o gráfico e tem os dados brutos, né? Você pega o gráfico, é o mesmo coeficiente angular, sabe? A taxa de crescimento parece que foi junto, né? Na mesma época. Que é com o quê? Número de alunos de doutorado, tá? Então, esse artigo defende, e não é só ele, que esse é bem didático, mas tem outros também na descrição, defende que o número de publicações, número de artigos publicados, aumentou exponencialmente por conta do aumento exponencial de alunos de doutorado. Também mestrado, mas muito mais doutorado, tá? E aí vem a coisa, o que o aluno de doutorado faz, além de fazer doutorado, né? Qual que é a relação de trabalho que ele tem? É uma relação, em geral, por 3, 4 anos, em que você tem uma bolsa, né? Você recebe uma bolsa de um órgão governamental, mas é engraçado, né? Eu aumentei exponencialmente o número de alunos de doutorado, mas eu não aumentei, em média, o investimento em pesquisa. Então, como eu falei anteriormente, o investimento em pesquisa é constante, mas o número de alunos de doutorado aumentou exponencialmente. E eu tenho que dar bolsa para esse povo. Da onde saiu o dinheiro? Aí que tem o pulo do gato. O pulo do gato é o seguinte: hoje em dia não tá tendo uma discussão muito grande sobre os layoffs em empresas de tecnologia, né? A Google manda 10 mil embora, sei lá, umas coisas assim, né? Isso acontece todo ano na área acadêmica. Todo ano você tem um layoff, que é o seguinte: passou seus 4 anos de doutorado, sua bolsa acabou, cortou, já era, tchau. Felicidades, bom Natal. Então assim, o layoff, ele é naturalizado na carreira acadêmica. A gente teve um número cada vez maior de doutores sendo formados sem posições para eles terem sido formadas. Então, assim, o docente que já passou no concurso, ele tá dentro da máquina, né? Tá dentro da instituição. Ele pega o aluno como um aluno de mestrado, doutorado, paga uma bolsa para ele. A bolsa é uma miséria, tá? Verdade seja dita. Bolsa de mestrado hoje em dia é algo em torno de R$ 1.200. Bolsa de doutorado, 2.200, algo assim. Tá? Com dedicação exclusiva, você é proibido de trabalhar em outra atividade, tá? Nossa senhora. Então, pense por um instante você mesmo. Imagine você mesmo com uns 25 anos, 24 anos. Pensa você, Ken, quando você tinha 24 anos, pensa o que você fazia, o que você ganhava, compara com o salário de um aluno de doutorado, tá? E eu nem vou discutir a questão do salário, mas a questão é a seguinte: você vai ter 4 anos de bolsa para fazer um trabalho super especializado, difícil, insalubre, tá? Sob supervisão exclusivo, sob supervisão de alguém que tem um conflito de interesse em relação à sua posição, e no final dos 4 anos simplesmente corta o vínculo. Acabou, tá? Você é pior que um PJ. Ah, mas aluno de doutorado não paga imposto sobre a bolsa. Mas precisa, né? Esse é o ponto. E aí vem o pulo do gato. Como é que eu consigo contratar tanto aluno de doutorado sem aumentar o investimento em pesquisa? É só contratar menos docente. Se eu abrir menos vagas de docente e eu pegar um docente e cada docente ter 8 alunos de doutorado, ao invés de ter 2 docentes, eu pego um com 8, e esses 8 vão sendo trocados. Olha o Adam Smith aparecendo. Estou tendo a divisão do trabalho, estou criando uma fábrica de artigos. Ah, beleza? E provavelmente uma sobrecarga nesse docente ainda. Então, sim, mas a questão é essa relação de trabalho. Porque essa é uma relação uberizada. Imagina, por exemplo, que o docente é o Uber. Ele não é o motorista da Uber, ele é a Uber. Tá? É pior que o Uber, eu diria, porque o cara do Uber, ele pode ter outro trabalho. Outra renda. Então, o que é pior? Por que a... 2 pontos importantes, muito sensível a sua colocação, Kim. 2 pontos importantes. O primeiro, o Uber, por pior que seja, por mais precarizado, ele trabalha por produtividade. Se ele fica mais tempo, ele ganha mais. Pode ser pouco a mais, mas ele ganha. No caso do cientista, é fixo.
Isso é a primeira coisa. Segunda coisa, o nome uberização não é novo. A primeira carreira na história, os artigos são muito taxativos com isso. A primeira carreira na história em que você tem precarização do trabalho é a carreira acadêmica. É uma péssima carreira. Ela é Uber, muito antes do Uber. Então, esse nome uberização é um nome que, na verdade, é atualizado de uma outra coisa. Devia ser, sei lá, a cienciarização do trabalho. Isso, boa. Cienciarização, exato. Algo do tipo, tá? Então, e aí, é extremamente perverso, tá? Sim, então, assim... O que me pega fortemente, por isso que eu falei tanto sobre isso durante a sua fala, né? Essa coisa da exclusividade, sabe? Porque é um sequestro, né? Da sua autonomia, assim. E do seu tempo. Num período crítico também. Né? É que, assim... De novo, aí volta na questão da... Por que é insalubre o trabalho de cientista? Porque precisa dessa exclusividade, sabe? Assim, mesmo que não seja obrigatório. O processo científico não é igual a um job. É diferente. Então, mas se a exclusividade é inevitável, então o valor da remuneração passa a ter um peso. Muito bem, exatamente. E aí a gente desconstrói umas coisas importantes que vêm lá do século XIX, XVIII, sobre essa ideia da carreira do cientista. Primeira coisa, carreira de cientista... A única coisa que um cientista pode fazer oficialmente é ser cientista. É dar aula, não é isso? Isso. Dar aula é uma coisa. A única brecha, né? Exato. Inclusive, quando você faz um concurso para docente, o que você vai fazer de verdade é dar aula. Você é contratado para dar aula das disciplinas lá na universidade. E a academia, tudo bem que você é avaliado por isso, e só por isso que é um problema, mas a carreira acadêmica não é especificado quantas horas você vai trabalhar, o que você vai fazer. Você faz. Eu não quero vilanizar os docentes, porque todo docente já foi um aluno de doutorado. Sim. Tá? Então, na verdade, ele é resultado de um processo de seleção natural. E em muitos deles, cria-se um auto-engano. Qual que é o auto-engano? Porque eu cheguei ali, só os bons vão ser pessoas parecidas comigo. E aí você cria uma especiação, uma eugenia de pessoas, levando a uma situação muito complexa. A ciência sempre foi elitista, tá? Ciência nunca foi coisa da quebrada. Não foi, nunca. A ciência, ela sempre foi elitista, sempre foi branca. Isso. Sempre foi de homens, né? E provavelmente muito mais de homens cisgênero e héteros, né? Isso. A minha única restrição é o branco. Porque na época medieval, no mundo árabe, era muito maior. A ciência era muito mais prolífica no mundo árabe. Mas no mundo ocidental não, né? Então, por quê? Porque tava tendo no mundo ocidental era muito eurocêntrica, né? Sempre isso, claro, os cruzados, né? Aí depois os cruzados, os árabes criando os números, uma par de coisa, um monte de coisa legal, e os caras lá com as cruzadas queimando bruxa. Vamos fazer o quê? Né? Conflitos, né? Agora parece que o jogo inverteu, não é mesmo? Mas enfim, né? Então, o ponto aqui, eu faço sempre essa analogia, eu quero ver se você pega essa analogia comigo, Kim. Você lembra da história do Ulisses? Sabe o Ulisses, do livro do a Ilíada? O aventureiro, Isso, ele saiu de Ítaca, tinha que pegar um barco e chegar em outro lugar. Na verdade, ele tinha que chegar em Ítaca, né? Sair de um lugar e ir pro outro. Eu gosto dessa analogia, eu sempre faço todo curso que eu dou, assim, pra mostrar por que você não deve fazer a carreira acadêmica. Eu confesso que eu nunca li Ulisses inteiro, mas eu conheço a história. Mas a história é por aí, tá? Sim. Aí ele passa por várias aventuras, o Ulisses. O Ulisses tem um barco, ele recrutou marinheiros e ele faz a sua viagem, né? Não importa o que aconteça, a viagem tem que chegar ao final. Essa é a ideia. Ele foi predestinado a terminar a viagem, tá? O Ulisses é o docente. Ele é o docente, tem o seu laboratório da universidade, tá? Aí vale a pena falar do barco do Ulisses. O barco do Ulisses, grego, era aqueles barcos que tinham uns remos grandes. Aí a parte de baixo do barco tinha aqueles remos grandes que as pessoas remavam juntas. E tinha um cara com um tambor, dando ritmo, sabe? Para as pessoas remarem, né? Então imagine esse barco, né? Aqueles barcos, os argonautas, aquela coisa toda, né? Várias aventuras. Mas uma delas, muito lembrada, é quando o Ulisses estava passando no meio das sereias. Da parte do mar onde tinha sereias, que eram monstros que cantavam músicas muito bonitas e namoravam os homens, eles pulavam na água e eram devorados. Era basicamente isso. Um dia antes de passar pela região das sereias, Ulisses teve uma visão, que disseram a ele, né? Falar, amanhã você vai passar lá nas sereias, se você não fizer nada, vai morrer todo mundo, né? E aí a sua viagem vai acabar, você tem que fazer alguma coisa. E aí a viagem tem que continuar. E aí Ulisses meditou um pouco e teve uma ideia. A ideia foi o seguinte, ele não falou para os marinheiros de que iam passar pela Terra das Sereias. Não falou.
Mas ele disse o seguinte, ele disse pros funcionários lá, pros marinheiros, que ele tinha sido enfeitiçado, né? Ele tinha sido enfeitiçado, e no dia seguinte ele ia ter uma vontade muito grande de se jogar no mar. Quando isso acontecesse, era pra amarrar ele no mastro. Me amarra no mastro, não importa o que gritar, falar, não me solte. Beleza, né? Aí o que aconteceu no dia seguinte? Teve isso mesmo, né? Amarraram ele no mastro, né? E ele gritando, inclusive tem cenas, né? Dele gritando, me solte, e não soltaram. Mas por que ele se salvou? Porque embaixo não tinha os remadores? Não tinha os caras remando? Sim. Os caras remando, eles não ouviam o canto das sereias por causa do som do tambor, do ritmo. Então quem tava na parte de baixo do barco, que era o que fazia o barco se movimentar e por isso que foram salvos, e estavam surdos pelo barulho, eram os marinheiros remando. Mas os marinheiros que estavam no lado de cima, no convés, foram sacrificados. Eles foram jogados no mar. Né? Foram jogados no mar e foram devorados. Então Ulisses sacrificou os melhores marinheiros dele, né? Que seriam os marinheiros que não eram os remadores. Ele sacrificou os melhores marinheiros para que o barco continuasse andando. Esse é o mote. Agora vamos fazer uma analogia com a carreira acadêmica. Quem é o Ulisses? É o orientador. Dentro do barco não tem o cara que dá o tambor? Que dá o ritmo, né? Pra todo mundo coordenar? Quem é esse cara? Esse cara é o pós-doc. Ele é contratado no laboratório, ele tem uma bolsa tão precarizada quanto, tá? Só ganha um pouquinho mais, mas ele tem mais experiência de pesquisa pra dar o movimento da pesquisa. Ele é o que orienta os alunos de mestrado, doutorado e iniciação. E quem são os alunos de mestrado, doutorado e iniciação científica? São os que estão remando. Isso não acontece só no Brasil, mas a ciência no Brasil é produzida por profissionais em formação. A esmagadora maioria dos artigos publicados não são pelos docentes, são pelos alunos em formação com bolsas precarizadas. É exatamente o sistema do Uber. E aí, quem são esses marinheiros que foram jogados para o mar? Quem são esses marinheiros que foram mortos? Né? Foram sacrificados para que o barco continue andando. São aqueles que terminaram o doutorado, chegaram no final, cume, do rompante do conhecimento, né? Chegaram no convés, e quando chegaram no convés perceberam que foram iludidos pelo canto da sereia, porque não estavam ouvindo, porque estavam lá embaixo. E aí aconteceu que eles foram seduzidos, caíram no mar e foram mortos. Ou seja, basicamente perderam o tempo deles e a carreira, porque Ulisses só vai ter um. Só Ulisses. A viagem não acaba, né? Ulisses tem que chegar. Então, essa é a coisa muito importante. Essa é a coisa que, pra mim, das áreas profissionais que eu conheço, é uma das coisas mais perversas. É isso, essa ilusão que você cria no aluno de que ele vai ter necessariamente uma vaga. Não é verdade. Tem muito menos vaga do que gente. E, de novo, isso não é um fenômeno só do Brasil. Isso é um fenômeno mundial. É a maneira como a parada funciona. Muito antes do Uber, você já teve a uberização da carreira do cientista. Ela é um modelo de negócio. Tá? A carreira de cientista é um modelo de negócio. A gente tem o Naruhodo 316, que é sobre como funciona a publicação de artigos científicos. Boa parte do tempo do docente, ele é gasto com coisas que ele não ganha nada. Revisar artigo, e aí ele revisa o artigo para um artigo que é publicado, e ele dá o direito do artigo para a editora. Então, e ele ainda paga para publicar. Tá tudo errado, tá? Tá tudo errado, tá bom? Então, assim, de novo, tem muitas evidências mostrando que a carreira de cientista no Brasil é péssima. O pessoal quer sempre me matar quando eu falo isso. Se você é um aluno, tá no final da graduação, você chega assim, eu quero fazer pós-graduação, você acha que eu posso? Você acha que eu devo? Né? Se você tá em dúvida, não faça. É simples. Se você tá em alguma dúvida, não faz. Não faz. Então, sempre que alguém me pergunta, você acha que eu devo fazer carreira acadêmica? Você acha que eu devo fazer pesquisa, mestrado, doutorado? Eu sempre falo não. Sempre. Não. Não faz. Se você tá em dúvida, não faz. Agora, se você nem me pergunta e já quer fazer, é por sua conta e risco. Aí, né? Felicidades. Então, quer entrar no barco do Ulisses, pelo menos tem a viagem. Você não vai ouvir nada, não vai ver nada, mas você vai fazer um barco enorme movimentar, sem saber que você tem muito mais força do que tem de verdade. Né? Não é muito diferente do Uber. Ou do iFood, ou de qualquer outro tipo de trabalho desse. Recentemente, aí por causa da pandemia, acredito, começou a ter muitos artigos sobre isso. Sobre precarização da atividade acadêmica, inclusive sobre assédio na academia e coisas do tipo. Né? Tem um artigo agora, 2022, né, da Nature, que eles pegaram uma fração razoável de alunos de pós-graduação, principalmente doutorandos, 60% deles estava satisfeito com a sua atividade, né? 60% estava satisfeito.
E aí por quê? O que atrai o jovem para fazer doutorado? Os dois principais motivos é o desafio intelectual, porque de fato você pensa muito, você estuda muito, como você bem comentou. E o trabalho com pessoas inteligentes. Assim, você trabalhar com pessoas inteligentes era o que eles justificaram. Bom, eu não sei, né? Mas enfim, tanto tempo na área, né? Pessoas tão inteligentes assim, não sei se é um motivo tão grande, mas enfim. O desafio intelectual até vai. Só que aí, quando você... Então, é engraçado, porque quando você muda a pergunta, o jeito de perguntar, muda o resultado. Dilemas da pesquisa de mercado, né? Quando você perguntou assim, você teve algum... A ideia era uma lista, né, pra pessoa saber. Você teve algum desses sintomas relacionados com ansiedade e depressão que você acha que foi especificamente causado pelo seu doutorado? 36% das pessoas disseram que sim, tá? Tiveram que sim. Sobre carga horária. 76% dos alunos de doutorado trabalham mais que 40 horas por semana. Mais que 40 horas. E 30% trabalha mais que 70 horas por semana. Meu Deus. Tá? Isso incluindo o Brasil, tá bom? De novo, R$2.000. Salário de R$2.000. É óbvio que não dá tempo de fazer mais nada, né? Óbvio. E 21%, né, nessa amostra da Nature, 21% reconheceu ter sofrido algum tipo de assédio na academia. Por pesquisador parceiro ou por orientador, tá? Uhum. Sobretudo discriminação moral, né? Assim, assédio moral. Tá? É o mais comum, disparado, né? Eu sei que você tem um trabalho muito legal, muito importante sobre assédio nas agências de publicidade, que a prevalência é maior que essa, nas agências de publicidade, mas nessa pesquisa da Nature tem um viés, que é o seguinte, não perguntaram pra pessoa o que era assédio, diferentemente do seu trabalho que fez muito melhor, né? Uhum. Então, não existe assim uma boa discriminação por parte do aluno de pós-graduação do que é assédio e do que não é. Tem que ser uma coisa muito grave, sabe, para ser configurada como assédio. E também não existe essa percepção por parte do orientador, porque ele já naturalizou muitas práticas, né, que vem de todo esse processo uberizado. Então, assim, tem essa discussão. Agora começaram a surgir artigos 2023, muito interessantes. Tem um artigo de uma revista de neurociência sobre o perfil do orientador, né, o perfil do Ulisses, sabe, do barco, né? Uhum. E aí, assim, não existe um treinamento para você ser orientador. Se passou no concurso, você é. Não existe um treinamento. E é muito triste isso, é muito ruim. Porque cada um, você vai criando a estratégia muito parecida com a que você teve. E aí você acaba reproduzindo várias práticas regressivas também, tá? Isso, mesmo sem perceber. Eu não tinha a menor ideia disso, de que não havia uma capacitação... Zero. Né, para ser orientador, assim, né? Porque Zero. É um papel chave, né? No processo todo. Isso. O orientador ou docente, assim, ele não vai mudar a maneira como a ciência é feita, desde o Adam Smith. Não vai mudar isso, né? É um processo muito maior que ele, é mais longo, tá? Mas uma tarefa, assim, uma das coisas que eu fiz entre o mestrado e o doutorado, que me ajudou muito, é trabalhar com RH, né? Eu fazia entrevistas de emprego. Eu fazia entrevista. E foi muito bom. Eu aprendi muita coisa sobre entrevista por competência. Todo orientador devia fazer um curso de RH, porque ele não é mais um cientista, ele não é mais o orientador. Ele deixou de ser um cientista, ele virou um administrador de conhecimento. Ele não é mais um criador de conhecimento, ele é um gestor de conhecimento. Ele tem que ser formado em gerência de projeto, em RH, em seleção de pessoas. Tá? Uma coisa que em algumas universidades nos Estados Unidos é feita, mas no Brasil não é, e é péssimo isso, que é você chegar e saber pegar um aluno e saber avaliar as competências necessárias para a atividade acadêmica. Porque se você não teve uma formação para ser orientador e o seu histórico é de orientando, né? Em um ambiente... De fato, você vai só reproduzir o que ele passou, o que ele vivenciou com os seus orientadores, né? Exatamente. E reproduzir muitas práticas de assédio e práticas ruins, claro, né? Não tem jeito. Então, assim, por exemplo, quando você conversa com um aluno que tem interesse em trabalhar no seu laboratório, você mostrar para ele que é uma vaga precarizada. E você, além de oferecer, assim, mostrar quais são as competências necessárias para fazer a vaga, não existe candidato bom ou ruim para uma vaga. É um encaixe, né? Então, assim, não tem nenhum problema você chegar, olha, pelo pouco que eu te conheço, você fez aqui uma semana de estágio, sei lá, uma semana só pra ver como é, né? Tipo, tem tais coisas que você tem tais coisas que você não tem.
Tipo, você vai sofrer se ficar aqui. Ainda com uma bolsa que você sabe que é baixa e que vai acabar num certo período de tempo. Eu recomendo que você faça outra coisa. É o melhor exercício de amor que você tem por um aluno. É você falar, véi, não é pra você essa parada. Sabe? Eu quero fazer um estágio em neurocirurgia. Aí você descobre que o cara tem medo de sangue, desmaia. Porra, vai estudar neurocirurgia, vai ser um admirador de neurocirurgia, né? Mas não faz o raio do negócio. Você vai ficar doente, pra quê? Sabe? Então, essa é a primeira coisa de hombridade. A segunda coisa é você saber que você está formando alunos muito especializados para no final ser devorado pela sereia. Então, o que dá pra... Tem soluções? Você fala, você tá o episódio inteiro reclamando. Mas tem soluções? Tem. Esse é o problema, tem. A literatura é razoavelmente vasta nisso, né? Uma delas é mudar a formação do orientador e mudar a maneira como os cursos de pós-graduação são feitos. Porque a ideia, assim, alguns dos alunos de pós-graduação vão ser absorvidos pela academia, eventualmente, mas uma fração pequena. A maior parte deveria ser capacitada e desenvolver competências para ir para o mercado ser feliz, ganhar mais, ser feliz de verdade. Porque dentro da academia você forma muitas competências úteis, muito melhor que qualquer MBA que você fizer, verdade seja dita. A questão é que isso tem que ser direcionado, né? Então, você reformular as matérias de pós-graduação para mostrar, se você for para carreira acadêmica, você vai fazer desse jeito. Mas se você quiser aplicar isso pro mercado, tem esse. Eu faço isso com as minhas disciplinas. Eu falo, principalmente as disciplinas avançadas. A minha disciplina avançada, ela não serve para você ser um pesquisador melhor. Ela serve para você sair da academia, vazar e ser feliz, né? Eu falo isso, tenho vários casos de sucesso, o aluno faz os cursos mais avançados e vaza. Ele vê, não, aqui não é pra mim não, vou vazar. E vaza mesmo. Fico feliz. Porque isso é muito importante. Porque senão você vai ficar sob julgo do perfil do orientador. E esse perfil é um perfil completamente aleatório, porque não tem uma regulação. Loteria, né? Se você vai pegar um bom orientador ou não, né? Uma boa orientadora ou não. Aí você vai naqueles centros de pesquisa bons, que tem muitos artigos, você vai ver o orientador é um imbecil completo. Né? Eu tô cansado de ver isso, eu já fico pistola com isso. Sabe? Me tira uma dúvida. Nessa carreira, né, nessa profissão, nesse processo seletivo, que é por concurso, é isso? Isso. Concurso público, em geral. Ele segue, por exemplo, políticas de inclusão? Sim. Cotas para mulheres, para negros e indígenas. Sim. É mais recente, mas sim. Recentemente, então, já segue isso, sim. Já. Na última, pelo menos 5 anos já tem. Tá. Mas mesma coisa, você vai colocar o Ulisses lá, sabe? Assim, tá para além disso, é uma coisa muito mais antiga que isso. Sim. Né? Mas tem, assim, eu acho que é outro problema. Vai demorar um tempo pra ter também mais mulheres Ulisses, mais negros Isso, mas Ulisses. O problema é ser Ulisses, entendeu? Não importa se você é branco, negro, azul, mas é ser Ulisses, né? O problema é a estrutura de como é feita a parada. Volta no Adam Smith, como é que você faz a produção. O conhecimento se tornou produção. Nesse sentido, quanto mais artigos você publica, mais reconhecido você é. É a mesma coisa que uma manufatura. Quanto mais calças você produz, mais calças você tem para vender, para agregar valor, né? Quer dizer, mas errado. aí você tá dizendo que, por exemplo, uma atitude de assédio é uma escolha individual, certo? Não é uma premissa para que ele consiga publicar mais artigos. Então, aí a gente entra nas más práticas acadêmicas. Tá? Eu não vou dizer de casos de outras pessoas que eu ouvi, eu vou dizer de casos que eu sei. Eu sei de orientador que tirou o nome do aluno e botou o nome dele, por exemplo, ou orientador que usa o trabalho do aluno e coloca como sendo dele. Qualquer semelhança com a academia é mera coincidência, quem? É a mesma coisa, tá? E qualquer semelhança com o mundo corporativo também, Exato. Né? Exato. No final das contas, por isso que eu estava falando sobre como a ciência acabou sendo também ao longo do tempo moldada pelo próprio capitalismo, isso. Né? Assim. O ponto é que isso é desde o século XIX. Desde antes do capitalismo. Não, é com o capitalismo, com essa ideia da Adam Smith de que dividir o trabalho você aumenta a produção. Tem essa coisa da produtividade, né? Isso. Então, assim, aí não fica muito diferente da cultura que se criou, por exemplo, nas empresas lá do trio de bilionários brasileiros do 3G Capital, né? Assim, Isso. Mais produtividade, mais resultado, mais reconhecimento, né? Enfim, e o ciclo anda. Bola de neve. Só que a questão é que na academia não tem compliance. Pelo menos em boas empresas você tem. Pelo menos, assim, é ineficaz,
Mas pelo menos tem um espaço. Na academia nem isso. É completamente velado. Toda a questão dessa uberização, que o primeiro grande caso de uberização no mundo é a carreira acadêmica. Tudo isso é encoberto. E não há nenhum movimento para que o compliance Zero. faça parte do universo acadêmico. Zero. Iniciativas muito pontuais. E, de novo, não é Brasil, é mundo. Entendi. Tá começando muito incipientemente, com novas gerações, mas vai demorar décadas para isso acontecer. De novo, é dentro de uma redoma de elitismo, onde só o fato de você ser escolarizado, ter uma boa formação, isso já é motivo para você não ser visto, né, como alguém que pode passar fome, por exemplo. Ou viver situações de muito aperto, só porque você sabe, tem um conhecimento geral grande. Tá? Isso se aplica a professores e se aplica também aos pesquisadores, claro. Tá. Agora, então acho que já está bem entendido, né, que a carreira de cientista, ela, sob o ponto de vista humano e financeiro, tem poucos incentivos para parecer que vale a pena, né? Mas a gente tem uma galera que vai mesmo assim. Vai. Né? Triste. Que tipo de conselho você poderia dar para essas pessoas, assim, que apesar de tudo vão? Então... Porque você me perguntou isso em relação à publicidade. Isso, né? exatamente. O meu primeiro movimento é: você quer mesmo fazer publicidade, né? Você sabe de que máquina você vai fazer parte, né? E aí, se ainda assim a pessoa quiser, eu tenho aqueles conselhos ali para deixar, né? Se o meu conselho vale alguma coisa. Se o seu conselho valesse alguma coisa, quais seriam os seus? Duas coisas. Para essa pessoa que decidiu que quer ser cientista. Primeiro, sinto por você. Né? Aí sugestões. Eu não gosto de dar conselho, mas sugestões. Primeira coisa, tipo, abrir mão de certos pensamentos que muitas pessoas têm. Por exemplo, mas ciência é um compromisso com o amor, né? Você tem que amar a ciência. Mano, cala a boca. Amar meu ovo. O cacete. Tá? Não existe essa coisa de amor não paga boleto. Sabe? Isso é desculpa cristã. Tá? É alguma culpa cristã que você quer eximir. Fazendo pesquisa, se açoitando 4 anos pra achar que a sua vida faz sentido. Para. Tá? Primeira coisa. Não existe amor na academia. É igual uma empresa. Quando acabou a bolsa, tchau. Acabou. Sabe aquela coisa de empresa? Tipo, você foi desligado, seu crachá é desconectado na hora? Não pense que na academia não acontece isso. Tá? Certo. Então, amor meu ovo. Primeira coisa. Não, mas a dedicação é muito grande, é como se fosse um sacerdócio. Sacerdócio, o cacete. Então essa coisa de sacerdócio, essa visão do padre, sei lá, do monge... É uma outro tipo de romantização, né? Não, e a própria figura do padre é uma romantização porque ele defende uma estrutura secular que dominou pessoas por milênios. Então não vem meter esse louco pra mim. Não vem meter esse louco pra cima de mim. Tá? Não é amor cacete nenhum. E não é... Não, velho. Tem que ser pago. Bem pago. Tá? Porque é um trabalho super especializado e gera muito mais efeito do que boa parte de TikToker, dessas porcarias de jogador de futebol. Tá? Só que é uma coisa muito distante. Então não alimenta desejo de stakeholder. Stakeholder vai querer investir numa coisa que tem retorno pra ele próprio, não pro global. E talvez lá na frente ele ganhe uma fatia. A academia não. A academia não é focada no ego do pesquisador, porque o pesquisador tá sempre errado. O foco é no produto dele. E aí, nesse produto que ele deixa para a coletividade, onde ele se exclui enquanto sujeito, o sacrifício é duplo. O sacrifício é porque ele é mal remunerado para fazer uma coisa que ele dá o sangue, para o produto não ser no final vinculado a ele e ele não ter nenhum reconhecimento. Eu acho que esse é o papel do cientista mesmo. O papel do cientista não é ele agregar tudo aquilo que ele produz a ele. Tipo, dane-se que você foi o que descobriu. Você não descobriu nada, você é o resultado de um processo com muitas outras pessoas antes. Eu sou meio radical com isso, eu sou completamente contra a autoria de trabalho. Sabe, é um grupo, né? Não tem essa coisa de autoria, eu sou o primeiro autor. Asneira. A gente tem que parar com isso, sabe? Mas onde tem que estar a valorização? Numa vida digna, mínima, sabe? Pra pessoa conseguir desempenhar as atividades dela, não é pra ser rica, não é pra ser milionária, é o mínimo mesmo. No governo atual, estão pensando em aumentar o valor das bolsas, mas é pouco, não vai aumentar o número e não vai resolver o problema, porque essa coisa do mito de Ulisses vai continuar existindo ainda. É uma mudança muito mais profunda, muito mais global,
E de novo, para quem quiser entrar na carreira de cientista hoje em dia, se prepare, porque está tendo mudanças, mas as pessoas que entram agora vão ser as pessoas que vão ser bucha de canhão. Vão ser a bucha de canhão para aí começar a ter uma mudança. Que eu, por exemplo, não vou ver. Eu não vou ver. Eu dei muita sorte de entrar na academia numa época em que tinha muito investimento em pesquisa. Mas foi uma efeméride. Nunca aconteceu antes. Eu acho difícil que aconteça depois. Eu dei sorte. Tá? Muito pouco do que eu faço hoje é por mérito. Eu dei sorte. Tá? E tanto é que a iniciativa do Naruhodo, como uma forma de mostrar isso, não faça carreira acadêmica. Quando eu acho que as coisas vão mudar quando ninguém quiser fazer. Quando chegar um momento em que tiver um docente e ele não tiver nenhum aluno procurar, aí eu acho que vai ter uma mudança. Falei, nossa, a gente vai ter que fazer alguma coisa pra atrair a galera. Aí a coisa começa a melhorar. Enquanto isso não acontecer, enquanto tiver esse povo besta, que nem eu, de achar que eu não acho mais, nunca achei. Já achei, agora não acho mais. De achar que é sacerdócio, é amor, essas asneiras. Enquanto tiver gente que acredita nisso, vão ter gente cooptada para esse tipo de atividade uberizada, assim como para atividades religiosas ou coisas do tipo. Vai virar uma seita. E toda seita esconde vários mitos dentro de si. É triste, mas desculpa pelas bad vibes, mas esse é um episódio bad vibes de propósito. De propósito. Para de romantizar as paradas. Assim como parar de romantizar a profissão de publicitário. Pelo menos isso a gente tá conseguindo. Assim, acho que a gente precisa parar de romantizar o trabalho. Muito bem, o trabalho, isso. Né? Parar de romantizar o trabalho, a importância do trabalho, a importância da produtividade. Isso. Né? Trabalho não é Isso são coisas que não são naturais, né? Elas são construídas pelo pensamento capitalista. Né? E muito recentes. Isso é importante. Muito, muito, muito recentes. Tá? Então, assim, fica como conclusão desse episódio, assim, ó. É bem o que o Key falou. Não faça. Se você quiser, por sua conta e risco. Estou lavando as mãos. E estou deixando muitos artigos mostrando que vai mudar, mas vai demorar bastante e provavelmente não vai ser compatível com o seu tempo de vida. Tá certo, então, Altair. E Naruhodo, ilustríssimo ouvinte. E você já sabe, aqui no Naruhodo, quem faz a pauta é você. Você tem alguma pergunta pra gente ou quer comentar algum episódio? Escreva pra nós. podcast@naruhodo.com.br. Repetindo? podcast@naruhodo.com.br. E lembre-se, mande nome completo, idade, profissão e a cidade de onde você está falando. É isso aí. Naruhodo. Esse podcast é apresentado por b9.com.br.